Aula 9, ferramentas para construir uma história emocional saudável. Primeira técnica, a arte de agradecer e aplaudir a vida. Felicidade não é um dom genético, mas um treinamento. Entre os códigos da felicidade mais importantes está a arte de agradecer e a arte de elogiar. São dois dos códigos mais acessíveis a cada ser humano. Se alguém me perguntasse qual das funções da inteligência que acho fundamental para ensinar a uma criança, diria que é a mais simples e fundamental ferramenta, aprender a se curvar em agradecimento diante da vida. A arte de agradecer previne psicopatias, realça a sensibilidade, estimula a arte de se colocar no lugar do outro ou a empatia, alicerça a generosidade e fundamenta o altruísmo. A segunda técnica também é igualmente importante. Por favor, ensine esta primeira técnica a você mesmo e aos seus filhos. Aplauda a vida, agradeça a vida, todos os dias. Você nasceu por meio de um médico e de enfermeiros. Você foi nutrido pelos seus pais e por outras pessoas. Você nutriu-se não apenas através deles, mas por alimentos que os fazendeiros plantaram. Você foi educado pelos professores. Você vai trabalhar com colaboradores e um dia você vai para a solidão de um túmulo e ainda precisará dos outros para te enterrar. A sabedoria recomenda que a vida sempre se torne uma teia, que nós nos curvemos em agradecimento a tudo e a todos, até ao garçom que nos serve, ao porteiro que faz a segurança do prédio. Uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Segunda técnica, você foi um espermatozoide vencedor. Sabia disso? Lute pela vida e pelos seus sonhos. Estamos assistindo uma epidemia de ansiedade, depressão, baixa autoestima e suicídios na atualidade. Parece que caímos numa armadilha onde a vida ela perdeu o sabor. Parece um fenômeno do acaso. Muitos jovens gritam: eu não pedi para nascer. Mentira. Eles lutaram para nascer. E você, minha aluna e meu aluno de gestão da emoção, você lutou pela vida. Nós lutamos de maneira desesperadas, não como atores coadjuvantes dos nossos pais. Houve uma época em que você foi o maior maratonista do mundo. Sabia disso? Percorreu o equivalente a várias voltas ao mundo e sem parada para descansar. Também sabia disso? Hoje, pequenas distâncias nos afadigam. Você já nadou 100 metros? 1 quilômetro? Você sabia que você nadou mares e oceanos também sem paradas? Você foi o maior nadador do mundo. E por incrível que pareça, sem bússola e sem GPS, você acertou o alvo. Sabia que você escalou vários montes Everestes sem nenhum apoio? Quando isso, Dr. Cury? Na verdade, você o fez quando era um espermatozoide, concorrendo com dezenas de milhões de outros participantes. Parece incrível, mas dentro de você há uma sede notável, incontrolável pela vida. Por isso que toda pessoa que pensa em morrer, na verdade tem sede e fome de viver. Está errado no mundo todo essa ideia chamada suicídio. Uma pessoa que pensa em se matar, no fundo, quer matar a dor, a angústia, o desespero, o autoabandono, mas não a vida. Nós temos mais de 10 trilhões de células em nosso corpo e nenhuma delas está preparada para morrer. Por isso, quando estamos numa situação de risco, por exemplo, diante de uma serpente, um carro que breca em cima de nós, ou o risco de uma queda, o coração acelera, os pulmões parece que sairão pela boca, aumenta a velocidade pulmonar para captar mais oxigênio.
aumenta a pressão sanguínea e uma nuvem de substâncias percorre toda a circulação para que possamos fugir da situação de risco, porque o nosso cérebro e trilhões de outras células querem preservar a vida. Então a segunda técnica, você foi um espermatozoide vencedor. Ensine os seus filhos e os seus alunos que há uma garra dentro deles incrível, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Portanto, por favor, querida mulher, para que você seja brilhante, você não pode se deixar acreditar que não é grande, poderosa, incrível. Geneticamente você foi extremamente poderosa e hoje que tem uma capacidade borbulhante, sofisticada para pensar, muito mais recurso você tem para competir e para se superar, se reinventar e transformar crises em oportunidade, dias dramáticos em capítulos nobres, como eles disse. Portanto, observe esta técnica, que é a consciência crítica de que você foi o maior vencedor de todos os tempos. Se nós difundíssemos isso no mundo todo, certamente abaixaria um índice atroz de suicídio e de violências e autoviolência no teatro da humanidade. Terceira técnica, transfira o capital das experiências. Mulheres equilibradas, emocionalmente inteligentes e saudáveis, elas não se calam sobre si. Elas sabem que aquilo que o dinheiro não pode comprar, de fato é caro. Porque tudo que o dinheiro pode comprar, sempre haverá alguém disposto a pagar. Só aquilo que é incomprável, aquilo que não tem preço, que é essencial à vida. E uma das coisas mais nobres que é essencial é o capital das nossas experiências. É a arte do diálogo, é aprender a falar de nós mesmos, falar das nossas crises, perdas, fracassos e dificuldades. Quando nós falamos de nós mesmos, nós transferimos as nossas experiências para quem amamos. Não é possível ter um casal saudável, um amor inteligente e sustentável, sem que os dois cruzem os seus mundos, sem que os dois transfiram um para o outro o capital das experiências. Mas é quase inacreditável o silêncio atroz que existe entre os parceiros e parceiras. Eles falam de política, falam de economia, falam de esporte, falam de artes, mas se calam sobre si mesmos. Eles são mutistas. Como desenvolveremos um amor sustentável se nós não sabemos irrigá-lo? Como desenvolveremos um romance que cresce com o tempo se nós não sabemos nutri-lo? Por isso que os romances, eles são borbulhantes na época do namoro. Quando os dois começam a viver debaixo do mesmo teto, os fantasmas que estão no inconsciente vêm à tona. A arrogância, o silêncio atroz e doentio, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a dificuldade de transferir o capital das experiências. Enfim, nós nos tornamos dois estranhos, dividindo o mesmo ar, comendo a mesma comida, dormindo na mesma cama. Quase todo mundo pensa que pratica o diálogo mais profundo, mas apenas 1% das pessoas de fato sabe dialogar de maneira tão rica, agradável, que nós podemos dizer que eles, de maneira sábia, transferem um para o outro o capital das experiências. Por favor, deixe as pessoas conhecerem o ser humano incrível que está em você. Quando eu falo um ser humano incrível, eu não falo ser humano perfeito, mas um ser humano que chorou, que tropeçou, que claudicou, que passou por vexames e que se superou e se reinventou. Quando nós nos colocamos para os outros, não formamos mentes toscas, rudes e egocêntricas, mas formamos seres humanos que também se tornam generosos e altruístas, que dão tantas chances quanto necessárias para si e para quem ama. Quarta técnica, a arte de autodialogar. Qual o teu diagnóstico se você vê alguém falando sozinho? Eis aí um louco, um psicótico? Nosso preconceito é atroz. Quando há pessoas falando sozinhas, nós achamos que são insanas, quando na verdade o autodiálogo
é uma das técnicas de ouro para desenvolver uma mente livre e saudável. Pessoas que são portadoras de psicose, elas criam fantasias, criam personagens irreais, sim, que frequentemente as perseguem, ou seja, desenvolvem paranoia, mas nem de longe isso reflete uma pequenez intelectual, mas uma necessidade de comunicar-se consigo e romper o cárcere da solidão, ainda que sejam assombrados. Enquanto nós, que entre aspas, nos consideramos normais e não somos, não falamos conosco. Não sabemos sequer questionar por que nós somos impulsivos, por que somos ansiosos, por que sofremos por antecipação, por que ruminamos o lixo do passado e não ruminamos as experiências belas, os apoios, os elogios, os sucessos. Por que uma tendência do ser humano em ser mórbido, pessimista e autopunitivo? Se você não desenvolver um autodiálogo com os fantasmas da sua mente, você não consegue apaziguar, pacificá-los. Certa vez, dando conferências na Romênia para os meus leitores, para médicos, psicólogos, professores, eu me lembro até que uma professora me disse que aplicava na escola o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e fazia um teatro nas escolas. E eu brinquei. Na Romênia nós temos na Transilvânia uma lenda. A lenda do quê? Do Drácula. Não existe vampiros fora de nós. Mas eu lhes digo, há vampiros dentro de nós. Metaforicamente, toda vez que você se cobra demais, você está vampirizando o seu próprio prazer, alegria, suavidade, o seu encanto pela vida. Toda vez que você não se perdoa, não dá uma nova chance para si, toda vez que você tem a necessidade ansiosa de corresponder às expectativas de todo mundo, você está vampirizando a sua tranquilidade, a sua saúde mental. Toda vez que você cobra demais dos outros, da mesma maneira, quem cobra demais dos outros ou cobra demais de si, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo e com as pessoas que amam. Por isso, gestão da emoção implica em abraçar mais e criticar menos, em apostar mais e cobrar menos. Se você elogiar quem você ama no foco de tensão para depois apontar a falha e não ao contrário, você gerou janela light. Então, quando você aponta uma falha de maneira delicada, você é um mestre da gestão da emoção, você estimula o biógrafo do cérebro a arquivar janelas lights que iluminam o eu para ser autor da própria história. Agora, se você aponta falhas, é crítico excessivo, então o seu comportamento fomenta, nutre a construção de janelas traumáticas que asfixiam o eu, o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Essas pessoas, elas não foram estimuladas a ser autores da sua própria história por você, porque você não promoveu as habilidades mais importantes dele ou dela para dirigir o seu próprio script. Por favor, dialogue com as pessoas, transferindo o capital das experiências e também desenvolva um autodiálogo para que você possa pacificar os fantasmas mentais que te assombram. Bem-vindo às técnicas de gestão da emoção para que você tenha uma mente brilhante e, de fato, alcance uma emoção equilibrada, sustentável e saudável. Não se esqueça, nada é mágico. Teu eu pode e deve, todos os dias, treinar as habilidades mais importantes para que você escreva o mais notável de todos os roteiros, o roteiro da sua própria história.